presidente Lula adotou até aquela máxima até aqui, né, Joana? Se não pode falar bem, não fale nada. E aí, o que está acontecendo, né? O fato é o seguinte, Jacques Wagner é a peça responsável por uma espécie de ascensão e queda do que jocosamente passou-se a se chamar em Brasília de República do Acarajé. Do que se trata, né? Se trata de uma influência inédita, crescente e agora que entrou em fase, no mínimo, de redesenho e de declínio da ala do PT da Bahia, que foi proeminente nessa gestão Lula 3. Explico para vocês, e para isso eu preciso voltar um pouquinho no tempo, prometo fazê-lo aí em 2 minutos, olhando aqui para o meu relógio para ser fiel à minha promessa. Em 2018, Luiz Inácio Lula da Silva chamou um amigo dele de 40 anos de história na política, de trajetória muito similar, uma das pessoas com as quais, segundo me disse uma fonte, né, é uma das últimas, se não a última, que não conversa com Lula olhando de baixo para cima, que conversa com ele de igual para igual por essas 4 décadas de parceria. Jacques Wagner. Lula estava preso, chamou Jacques Wagner na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e pediu para que Jacques fosse o candidato dele na eleição de 2018, para enfrentar aquele que depois se tornaria o maior nome da direita e extrema-direita no Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Jacques Wagner disse não. Jacques Wagner justificou que também estava sob cerco na Operação Lava Jato e que precisava de uma saída mais segura. Ele foi então candidato ao Senado. Lula então partiu para o plano B, que era Fernando Haddad. E Fernando Haddad, mesmo informado pelo presidente, que segundo relatos de amigos disse na época, olha, você precisa entender que se você aceitar, você vai entrar sob investigação, você pode ser preso e pode até ser alvo de um atentado. Meses antes da prisão, o Lula fez uma caravana pelo Brasil. Passando pelo Paraná, o ônibus dele tomou uma série de tiros. Era disso que ele estava falando. O Haddad disse, eu sei, presidente, mas eu não consigo dizer não para o senhor. O resto é história. Haddad foi, fez a campanha, levou a campanha para o segundo turno, deu trabalho, perdeu para um placar apertado, mas Jair Bolsonaro sagrou-se este personagem, que hoje também é um personagem inseparável da política brasileira. A partir daí, todas as decisões que levam à gestão do Lula 3, elas passam pelo Jacques Wagner. Porque em 2022 ele também fez uma recusa para Lula, que foi a de concorrer ao governo da Bahia. Com isso, Rui Costa teve de permanecer no governo até o final para viabilizar a candidatura de um secretário, o que fez com que ele ficasse sem cargo eletivo, o que fez com que Lula dissesse que ele precisaria ser recompensado, e aí ele é colocado no sistema nervoso central do Palácio do Planalto, que é a Casa Civil. A chamada República do Acarajé passou então a influenciar 2 polos. O pessoal, com Jacques Wagner, muito amigo de Lula, e o administrativo, com Rui Costa, no centro de comando das políticas públicas. Vários aliados ficaram pelo caminho. A Fazenda de Fernando Haddad teve uma série de embates públicos com Rui Costa. Flávio Dino, quando ministro da Justiça, idem. Ricardo Lewandowski, quando ministro da Justiça, idem. A primeira vítima foi o então presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que era do PT do Rio Grande do Norte. Foi apartado do cargo, dizendo que hoje Lula mal consegue ouvir falar no nome dele. Esse grupo que foi então crescendo e ampliando seus espaços, colocando no Ministério da Justiça, depois de Lewandowski e Flávio Dino, Wellington, que é aliado de quem? Jacques Wagner e Rui Costa. No próprio comando da Petrobras, uma aliada de Costa. Esse grupo agora tende, a encolher, porque Jacques deve deixar, no tempo do Lula, a liderança do governo no Senado.